Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre o conteúdo de artigo. E aí, como eu já falei para vocês, o artigo ele não é um conteúdo isolado, não é porque ele é uma classe gramatical. Porém, ele encontra-se numa frase e nessa frase também há outras classes gramaticais, como o substantivo, adjetivo, que vocês já conhecem. Então, todas essas atividades envolverão artigos, mas também adjetivos e substantivos, tá bom? Antes de nós começarmos a nossa resolução de questões, quero mandar alguns beijinhos. Beijinhos para a Gabriela, para o Gustavo Sampaio, Gustavo Pontes. Beijinhos para a Radassa, para o Joaquim, a Joana e para o José Jaime. Muitos beijinhos para vocês, meus amores. Agora vamos começar. Como eu falei para vocês, o nosso conteúdo é artigo, resolução de questões. Essas questões aí encontram-se no livro de vocês, lá nas páginas 79 a 81. E aí vocês vão fazer o seguinte, vão pegar o livro, abri-lo nessas páginas e vão acompanhar junto comigo. E aí você já vai assistindo a aula e já vai respondendo, porque o intuito aqui é responder mesmo, tá bom? Essa atividade, ela não precisa ser enviada para mim, nem para tia Leia lá no e-mail, porque ela já vai ser toda solucionada nessa aula. Portanto, não é necessário o envio, tá bom? É apenas para você exercitar e para você prestar bastante atenção nas questões, ok? Então, vamos começar? Temos de início esse poeminha aí, que está lá na página 79 do livro de vocês. Vamos fazer a leitura? Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e, como pássaros, vão encontrar seu caminho. Esse poeminha aí, ele é assim mesmo, sem pontuação nenhuma, e nós sabemos que nós devemos usar bem o sinal de pontuação, não é? Porém, os poetas, poetisas, artistas, eles possuem uma liberdade poética, que é uma liberdade que possibilita que eles criem as suas suas artes, seus poemas, da maneira que eles preferirem. Então, ele está aqui sem pontuação justamente por conta disso, ok? E agora vamos para a questãozinha referente a esse belíssimo poema. Vamos analisar primeiro e eu quero que vocês analisem junto comigo, tá bom? Que depois eu vou dando as respostas, mas eu quero que você pause o vídeo quando necessário, que você reflita, porque é necessário realmente exercitar esse conteúdo, tá bom? E aí nós temos aqui novamente o texto para ficar mais fácil de visualizar e poder classificar todas essas palavras para responder. Então vamos focar lá na letra A, tá bom? Analisem aí e vejam qual é o substantivo, que é a temática do texto, a temática do conteúdo. Vocês já identificaram? Pausem aí o vídeo um pouquinho, vejam aí, olhem o título e aí vocês retomem o vídeo para poder continuar. E aí, pensaram? Conseguiram? Pois vamos verificar aqui. Vejam aí que eu grifei a palavra que é a temática de todo esse poema. Então, a palavra tema do poema é palavras. E essa palavrinha, ela é um substantivo. É o substantivo que fala sobre o poema inteiro. Então, se a gente fosse resumir esse poema em apenas uma palavra, seria palavras, ok? É um substantivo feminino que não varia em gênero, tá bom? E varia em número. No caso aqui, ele está no plural. Então, vamos lá dar prosseguimento. No texto, a palavra, ela também é comparada com outros substantivos. Eu quero que você pause aí e pense quais são esses substantivos. E aí, já pensou? Vamos verificar aqui se você pensou correto. Olha aí, nós temos as palavras estrelas, facas e flores. A palavra, ela é comparada a esses três substantivos, porque vejam aí, ó, palavras são como estrelas, facas ou flores. Quando eu falo que algo é como algo, eu estou comparando. E aí os substantivos usados para essa comparação são essas três palavrinhas grifadas.
Agora, a letra C. O poema também classifica essas palavras por meio de características, né? Por meio de adjetivos. E aí utiliza alguns adjetivos que vão caracterizar a palavra. Vocês já encontraram quais são? Pause o vídeo, pense um pouquinho e retome. Então, gente, os adjetivos utilizados para classificar, na verdade, utilizados, né, para classificarem as palavras é exatamente lisas, ásperas, leves ou densas, porque as palavras, de acordo com o poema, podem ser tanto lisas, quanto ásperas, quanto leves, quanto densas. Então, essas palavrinhas aí são adjetivos. E por fim, na letra D, nós temos o pronome las. Esse pronome aí, ele é utilizado para substituir qual palavra? Tempo para você pensar. Ele substitui a palavra palavras. Vejam só onde nós podemos encontrá-lo. Para acordá-las, basta um sopro. Nessa frase aí está se referindo a quem? Acordar quem? As palavras, ora. O poema é inteiro sobre as palavras. E aí, vocês conseguiram? Ótimo! Agora vamos para a próxima questão. Para a próxima questão, nós temos esse textinho aí, mosquito no quarto. Vamos fazer a leitura? Um menino chamou o pai no meio do nada e disse: Pai, temos muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz, que eles vão embora. Logo depois, apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Coitadinho do menino, não é? Meus amores, nesse texto aí nós temos vários artigos que inclusive estão destacados. São vários artigos que estão por aí. E aí nós vamos analisar de acordo com a proposta do livro. Na questão A, nós temos o seguinte. Agora responda. Na expressão o pai, pode-se trocar o artigo definido o pelo artigo indefinido sem alterar o sentido da frase? Justifique. Meus amores, então vocês prestaram atenção na proposta? Eu coloquei aqui a frase para a gente analisar e fazermos algumas alterações nela para a gente ver se o sentido muda, tá bom? Então, olha só. A frase original lá no poema é a seguinte, no texto, aliás. O menino chamou o pai no meio da noite. Essa é a frase original do texto. E aí, eu coloquei mais duas frases modificando o artigo. Então, vamos ver qual dessas frases aqui continua coerente e qual altera o sentido. A primeira frase modificada. O menino chamou o pai no meio da noite. Vocês perceberam alguma alteração de sentido? Eu não percebi, então não temos aí nenhuma alteração, porque tanto faz um menino chamar o pai no meio da noite ou o menino chamar o pai no meio da noite. O sentido não altera muito, ok? Agora, vamos analisar essa terceira frase aí, né? Que é a segunda alteração. Eu já deixei diferente. Eu alterei apenas o artigo do pai. Vejam só. Um menino, que já é como estava lá no texto, chamou um pai no meio da noite. Será que se eu colocar um artigo indefinido aqui no lugar do o, né, que é um artigo definido, será que o sentido continua o mesmo? Porque vejam só, o menino chamou um pai. Pode ser apenas o pai dele? Não, porque se eu digo um pai, pode ser qualquer pai. Agora, quando eu digo o menino chamou o pai, eu estou definindo que é o pai dele. Agora, quando eu falo um pai, eu não estou definindo, não estou especificando, eu estou generalizando. E aí, eu não posso colocar essa frase dessa maneira, porque muda o sentido do texto. Está entendido? Então, lá na perguntinha que fala se você pode, né, que pergunta, aliás, se você pode trocar o de o pai por um e ficar um pai, se vai mudar algum sentido, você já explica aí que não pode fazer essa substituição, porque se fizer, o sentido do texto é alterado, ok? Agora vamos para a análise da próxima questão. Letra B. Encontre na frase da anedota em que o artigo definido o não
não pode ocupar o lugar do indefinido um. Meus amores, vejam que nessa questão aí é solicitado que você localize um artigo indefinido que não pode ser substituído por um artigo definido. No caso, o artigo um, que não pode ser substituído pelo artigo o. Como nós já temos aqui grifado todos os artigos, vamos analisar. Na primeira frase, nós temos o artigo 1, porém nós já analisamos essa frase e descobrimos que o menino pode ser substituído por o menino, né? Então, o artigo definido 1 pode ser substituído pelo artigo definido o, sem alterar o sentido nesse caso. Porém, nós já sabemos que não são todos os casos em que pode haver essa substituição, pois, dependendo da substituição, nós podemos alterar o sentido da frase. E aí, agora, nós temos aí outro artigo 1, né? Vocês estão vendo aí que ele também está grifadinho, né, de pretinho. Então, vamos analisar como ficaria se eu substituir esse artigo 1 dessa frase assim, ó. Logo depois apareceu um vagalume, vocês localizaram aí? Vamos ver como que fica eu substituindo esse artigo 1 pelo artigo o. Será se faz sentido, ó? Logo depois apareceu o vagalume. Faz algum sentido? O menino tá lá no quarto dele e logo depois apareceu o vagalume. Ele não tinha mencionado esse vagalume no texto antes, então fica incoerente, porque não é o vagalume em específico. Entrou um vagalume qualquer e aí ele achou que os mosquitos tinham voltado com a lanterna. Então, se eu fizesse a substituição do artigo indefinido por um artigo definido, eu mudarei o sentido da frase e eu não posso fazer isso. Tudo bem? Então, agora vamos para a próxima questão, que é o texto 3. Então, vamos lá. O polvo tem em seu corpo um órgão, como uma bolsa cheia de tinta. Quando está em perigo, ele solta a tinta, formando na água uma grande nuvem escura que confunde o inimigo e permite que o polvo escape. Prontinho. Agora vamos ver quais são as questões referentes a esse texto. Letra A. Que substantivo nomeia o animal descrito no texto? O artigo que acompanha esse substantivo indica que gênero e número. Então, meus amores, essa é muito fácil, não é? Então, a primeira perguntinha da questão A é qual é o substantivo que nomeia o animal, não é? Então, o substantivo é polvo. E aí nós temos a outra perguntinha que é sobre o artigo. O artigo ele é um artigo que está aí no masculino e no singular, certo? Porque é apenas um polvo e é um artigo definido. Agora, vamos verificar a letra B. Você considera que os artigos indefinidos poderiam ser substituídos pelos definidos no trecho a seguir? Justifique. Então, gente, a frase que essa pergunta refere-se é a seguinte: o polvo tem em seu corpo um órgão com uma bolsa cheia de tinta. Nessa frase aqui, nós temos dois artigos, né? Que é um e uma. Os dois são indefinidos. E aí a pergunta é: eu posso trocar esses artigos indefinidos por artigos definidos? Então, vamos analisar essa frase que tem aí com a substituição desses artigos. Olha só como ficou. O polvo tem em seu corpo o órgão, né? Que no caso estava um órgão, agora é o órgão, como a bolsa, substituindo de novo uma por a, cheio de tinta. Essa frase ficou coerente, fez sentido, ó? O polvo tem em seu corpo o órgão, como a bolsa, cheio de tinta? Não faz sentido nenhum, porque o que dá o sentido à frase inicial, né, com os artigos indefinidos, é justamente porque não está definindo. É como se fosse uma bolsa, mas não é a bolsa. Estão entendendo? Então, por isso, nós não podemos fazer essa substituição nesse trecho, ok? Meus amores, essa próxima questão já é a última, estamos quase finalizando. Então, nós temos aí dois jabutis nessa tirinha. Então, dois deles estão observando o amigo, enquanto o amigo reclama. Droga, esqueci a senha de novo. Vejam aí que é utilizado o artigo definido a nessa tirinha. E aí nós temos as seguintes perguntas. Na tira, a personagem empregou o artigo definido porque...
E aí, meus amores, qual dessas alternativas aí é a correta? Você vai pausar o vídeo e vai responder, tá bom? E então, já respondeu? Vamos ver se você acertou? Parabéns! Letra B! Então, esclarecido esse assunto, atividades resolvidas, muito fácil, não é? Beijinhos para vocês, a nossa aula termina por aqui. Tchau, tchau!